Bem, então vamos à resolução aí da primeira questão da prova, né? Eu vou ler aqui o enunciado, né? O enunciado uma usina elétrica está localizada em um trecho do rio que tem 800 metros de largura, está aqui marcado na figura, 800 metros de largura. Os custos para passar um cabo até a localização na cidade que está a 10.560 metros rio abaixo, né, do lado oposto do rio, né? Então, aqui uma cidade, né, que aí olhando aqui a usina, né, tem aqui a usina, tá? A usina e a cidade. Então, a distância no lado oposto, né, da usina à cidade, é de marcar aí 10.560 metros, tá? E o custo, né, por metro, né, de fio aí é de R$ 180 por metro de cabo cruza o rio, né, e R$ 100 por metro de cabo estendido por terra, tá? Então, aqui pela figura, né, que ilustra aí a execução do projeto, o que a gente observa aqui, né? Que para chegar na cidade, eu preciso passar o fio aqui, nessa diagonal aqui, nesse lado aqui desse triângulo, retângulo, né? E depois passar aí por terra até a cidade, tá? Olhando aqui a figura, eu tenho que tenho esse trecho, né? A gente pode chamar esse trecho de D, tá certo? Vamos chamar isso aqui de D. E aqui, né, tem um trecho que vai ser, né, 10.560 menos X, tá? Então aqui o trecho é D, né? E aqui sendo X, o comprimento total sendo 10.560, então o complemento 10.560 menos X. Então, o percurso em fio, né, o comprimento do fio, né, vai ser o D mais, né, o 10.560 menos X. Tá? Nesse trecho que vai por água, né, o custo é maior, né, e é de R$ 180 por metro. Então, o custo, né, o custo, né, a gente pode descrever ele como sendo o 180 vezes D, vezes o D, mais, né, mais, e nós vamos olhar aqui novamente a figura, né, mais aí R$ 100 vezes o 10.560 menos o X. Então, mais 100 vezes o 10.560 menos o X. Essa é a função custo, né? É a função custo que aqui a gente deseja que dependa desse comprimento X. Então, a função custo é dada aqui como função do X, tá? E nesse caso aqui, eu preciso definir esse D como função de X também. Mas isso aqui é facilmente identificado, que essa figura aqui corresponde a um triângulo retângulo, onde a hipotenusa é o D, e a hipotenusa
é a soma dos quadrados dos catetos, né? Então, um dos catetos é 800 e o outro cateto é x, né? Então, o d ao quadrado, né? O d ao quadrado, eu posso escrever aqui que d ao quadrado vai ser igual a 800 ao quadrado mais o x ao quadrado. De forma que o d, né, vai ser a raiz quadrada dessa soma de quadrados, tá certo? Então, agora o d se escreve, né, como função de x, né, dado aí por essa raiz quadrada. Né? Então, eu posso escrever o d como função do x, tá certo? Então, aqui o d está escrito como função de x, o d corresponde a esta medida aqui dessa hipotenusa desse triângulo retângulo, tá certo? Então, feito isso, né, nós vamos escrever aqui o d como função do x, e a função custo de x, né, vai passar a ser 180 vezes o d, que é a raiz quadrada de 800 ao quadrado, mais o x ao quadrado, né, mais 100 vezes, né, o 10.560 menos x. Tá certo? Então, essa é a função custo, né? Essa é a minha função custo. Essa é a função custo, né, do projeto. Essa é a função custo do projeto. Agora, o que a gente precisa fazer é ler o restante do enunciado para responder os itens e saber quais são os itens verdadeiros aí, conforme solicita a questão, tá? Então, primeiro item, o item A, que diz que sendo x igual a 100 metros, a distância do ponto P é Q, ou seja, x igual a 100, então o custo total da obra supera R$1 milhão. Bem, então aí eu vou fazer a conta aqui. Eu vou mostrar aqui, né, como é que eu faço aqui essa conta. Isso aí vocês podem usar qualquer calculadora, né? Aqui no R, por exemplo, o x é 100, tá? Eu vou colocar aqui o x igual a 100, né? E o x igual a 100, o custo de x 180 vezes raiz quadrada de x ao quadrado mais 800 ao quadrado, mais 100 vezes 10.560 menos x. Isso aqui é a transcrição aí dessa equação aqui, né? Dessa função c de x. X igual a 100, e aí a gente faz a substituição e calcula diretamente. Então, esse cálculo, o auxílio da calculadora ajuda bastante aqui, não tem problema. Então, aqui eu tenho 1 milhão, né, 191.121. Né? Então, isso aí é como está descrito aqui no item, né? Diz que supera 1 milhão. Então, o item passa a ser verdadeiro, tá? Eu vou anotar aqui o item como verdadeiro. O item A é verdadeiro, tá? Vamos ao item B.
A expressão do custo total da obra, expressa como função de x, é dada por c de x, e aí 100 vezes x ao quadrado mais 800 ao quadrado, mais 180 vezes 10.560 menos x. Bem, essa fórmula ela está diferente, né, do custo, né, da função custo que está sendo calculada aqui. Tem uma raiz quadrada, e aqui é 180 e aqui é 100. Tá? Larissa, vi que você chegou aqui agora. Eu comecei a gravar aqui, né? Então, eu vou fazer uma retrospectiva aqui da questão. E aí, qualquer coisa, você manda aí a mensagem no chat, tá bom? Então, vamos lá. Então, a questão, o enunciado da questão, da primeira questão da prova, né? Dizia aqui que existia uma obra, né? Uma usina que quer fazer um projeto, né? E existe um rio que tem 800 metros de largura, e a usina está situada aqui nesse ponto, né? Nesse ponto aqui, e existe uma cidade, né? Onde se vai passar uma fiação, né? E é necessário aí cruzar, né, essa fiação, né, pelo rio. Quando cruza pelo rio, o custo por metro é de 180 e passando assim na terra, por terra, é de R$100. Então aqui a trajetória dessa fiação vai acabar sendo essa diagonal, né, e aqui a parte de fora, né, do rio vai ser esse pedaço, esse trecho aqui. Então esse trecho aqui que vai pegar da usina ao ponto Q passando pelo rio, vai ser a hipotenusa desse triângulo retângulo, tá? Vai ser o quadrado, a soma dos quadrados dos catetos, né? Das medidas dos catetos. 800 ao quadrado mais x ao quadrado. Então, tem que tirar a raiz quadrada, justamente isso que está sendo feito aqui. Então, o custo, eu tenho 180 vezes d, mais 100 vezes o complemento, né, de 10.560 menos o x. E aí, a gente tem que fazer aquela hipotenusa, né? E a hipotenusa vai ser a raiz quadrada, né, da soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, a função custo desse projeto aí é dada por essa sentença aí, essa função c de x, que depende dessa medida x, né, que é a distância, né, do ponto P ao Q, né, que é justamente o ponto, né, que vai determinar o cruzamento, né, da fiação que sai da usina até o outro lado do rio, né? Então, esse x aqui pode, né, inclusive ser zero. Nessa proposta aqui, né, quanto menor o x aqui, por exemplo, mais próximo você está dessa perpendicular, tá certo? Enfim, esse x vai determinar esse custo, né? O custo vai depender dessa distância x. E aí, como esse custo varia com essa distância x, é que é a proposta aí dessa análise dessa questão. O primeiro item diz que pede para substituir o x igual a 100 na função custo. Então, basta pegar aqui o x, substituir por 100, né, e ver quanto vai dar esse valor. Eu fiz essa substituição aqui diretamente, né? Criei aqui o x igual a 100 e transcrevi a expressão, né, aqui no programa, no computador. Isso pode ser feito aí numa calculadora sem maiores problemas, né? Como é uma conta grande, assim, acho que é aconselhável até usar uma calculadora mesmo, ou fazer algumas simplificações aí nessas dezenas aí para poder entender aí simplificar os cálculos manuais, né? Manualmente falando. Então, 180, raiz quadrada de x ao quadrado mais 800 ao quadrado, mais 100 vezes 10.560 menos x. Então, essa conta aqui, substituindo x por 100, vai me dar um custo de R$ 1.191.121 aproximadamente, né? E aí, a questão
informa que esse custo é superior a 1 milhão. Então, é um item verdadeiro. Então, marquei verdadeiro aqui o item A, tá? E vamos para o item B. O item B é justamente a expressão da função custo, e nesse caso, observe que a função custo ela tem uma raiz quadrada, teria que ter uma raiz quadrada aqui, né? Teria que ter uma raiz quadrada aqui, ó, nessa expressão, e inverter aqui esse 100 com esse 180. Né? Teria que ser o 100 no lugar de 180. Para ficar correto, né? Teria que ser 180, raiz de 800 ao quadrado mais x, mais 100 vezes 10.560 menos x. Então, aqui o item está falso, né? Então, o item B está falso. O item C diz o seguinte, ó, se x é 20 metros, a distância entre os pontos P e Q, né, que é o x, então o custo total da obra é inferior a 2 milhões. Então vamos substituir aqui diretamente o x por 20 e vamos fazer o cálculo novamente. Isso aí é computacional mesmo. Deu 1.198.045. Então, aqui já é inferior, né, a 2 milhões, então o item C verdadeiro. E o item D diz o seguinte, se x é igual a 100, x1 é igual a 100, x2 é igual a 200, o custo total da obra é superior quando calculado em x2, o custo total da obra é superior a quando calculado em x2. Né? Então, se x é igual a 1 igual a 100, e x igual a 2, o custo total da obra é superior quando calculado em x2. Peraí, deixa eu ler aqui, acho que tem um erro no enunciado. Né? Sendo x1 igual a 100 e x2 igual a 200, o custo total da obra é superior a quando calculado em x2. É superior ao valor calculado em x1. Né? Então, acho que está até ambíguo essa sentença. Eu vou fazer esse ajuste desse texto aqui, mas acho que tem uma palavra repetida, né? O custo total da obra, né? Quando calculado em x2, é superior ao valor quando calculado em x1. Eu vou fazer esse ajuste aqui agora, mas acho que não deu para entender que não tinha nenhum. Foi só uma palavra a mais que ficou. Eu vou editar aqui a questão, só para tirar essa palavra a mais aqui que ficou, né? Então, o custo total da obra, quando calculado, né? Quando calculado então, eu tirei a palavra que estava repetida, né? Aqui já mudou a ordem aqui da resposta, né? Então, vou ter que fazer. A gente já analisou o item... Vamos trocar aqui, né? No caso aqui, o item A. Professor. Oi, Larissa. Tá dando retorno aí teu áudio. Tem que mutar um dos microfones, tá? Pode perguntar, Larissa. Peraí que eu não tô te ouvindo agora, não. Não, é porque eu fui tirar o áudio aqui do notebook. Essa é a correção da prova, é? Isso. Vou fazendo a correção aqui, questão por questão, tá? Tá. Veja só. Então, você entendeu aqui que tinha uma frase aqui que estava a mais, né? Então, sendo x igual a x1 igual a 100, x2 igual a 200, o custo total da obra, aí, quando calculado em x2, é superior ao valor quando calculado em x1. Então, pega o x1 igual a 100 e o x2 igual a 200
e compara os dois valores. Então, vou fazer aqui com 100, né? E vou fazer aqui com 200. Então, com 100, ficou 1.191.121. Com 121. E com 200, ficou 1.184.432. Ou seja, quando aumentou o X, diminuiu o custo, né? Então, quando calcula em X2, que é 200, é superior ao valor quando calculado em X1. Então, vou reanalisar aqui os itens, porque já mudou a ordem. Então, quando eu tive que fazer essa correção, acabou mudando a ordem. Então, vou ter que... vai dar outra resposta aqui, né? Embora os itens sejam os mesmos, mas embaralhou aqui as sentenças, então a ordem vai mudar aqui dessa resposta. Então, sendo x igual a 20 metros, a distância de P é Q, então o custo total da obra é inferior a 2 milhões. Então, é só substituir aqui o x por 20, né? E aí já estou com a conta pronta aqui. Deu 1.198.000. Então, isso aqui é inferior a 2 milhões, então esse item é verdadeiro. Esse item aqui, B, foi o que a gente acabou de analisar, que quando o x é 200, o valor deu menor do que quando x é igual a 100. Então, aqui é dito que ele é superior, então é falso. O item C diz que quando x é igual a 100, o custo supera 1 milhão. Então, isso aí a gente já tinha feito essa conta aqui. Então, deu mais de 1 milhão. Tá aqui, é verdadeiro. E a expressão do custo, né? Está aqui trocada aí o 100 com 180 e faltou a raiz quadrada, porque a função custo é dada aqui por essa expressão aí, que depende de x, mas tem uma raiz quadrada aqui e o coeficiente aqui é 180 e o do lado direito aqui é 100. Então, o item também está falso. Então, a questão pede para marcar as sentenças corretas, perdendo 30% em cada marcação incorreta, tá? Então, se era para marcar os corretos aqui nessa sequência, né? Marcaria aqui esse, né? E marcaria o item C, tá? Então, nesse caso, eu vou só analisar, olhar aqui o gabarito, para ver se tem algum erro aqui de gabarito, mas eu acho que não. São dois itens verdadeiros, né? Um que fala que x é 100, né? Um x é 100, esse item C aqui. E o outro item, 50% da questão, perdeu 30 quando marcou errado. E o outro item verdadeiro é quando x é 20, o valor, custo total é inferior a 2 milhões. Isso aqui também, quando x é 20, o valor total é inferior a 2 milhões. Então tá certinho aqui o gabarito. Professor, Em frente. Fala, Larissa. eu estou com uma dúvida aí, porque eu não consegui fazer a prova. Esse estilo novo aí, pelo menos é novo para mim, de sua avaliação. A pessoa perdeu 30% mesmo antes de fechar a prova? Não, veja só. Aqui eu tenho quantos itens? Tem 4. Certo? Tem 4 itens. Vamos dizer que você tivesse marcado aqui esse item B. Então, você marcou A, B e C. Então, você teria aí 50% da questão, porque marcou o item A, 50% porque marcou o item C, certo? E perdeu 30% por ter marcado o B. Entendeu? Não, isso eu entendi. Eu estou perguntando porque, assim, você não finalizou aí você falou, perdeu 30% se tivesse marcado um item errado, entendeu?
Isso Mas, só seria efetuado quando eu fechasse a prova, né? mas isso é por questão, né? É nessa questão isso aqui, tá? Entendeu? Ah, Então, então, por aqui exemplo, se tem eu uma tivesse com tempo, se eu tivesse com tempo e quisesse voltar e refazer a questão, já teria perdido esses 30% de qualquer forma. se você enviar a prova inteira, porque aqui é o seguinte, né? O Quando envio é você por questão, é? é por questão aqui, né? Então, por exemplo, cada questão, eu avisei aqui, ó. Cada item marcado corretamente penaliza a nota em 30% do total da questão, certo? A pontuação da questão. Então, por exemplo, se você marcasse todos os itens, qual seria a sua nota, a sua pontuação nessa questão? 50, 50, ganharia o 100%, né? Que é o 2,5, mas perderia 60%. Ou seja, se você marcasse tudo, você teria 40% dessa nota. Entendeu? Entendi. Não, Mesmo a errando. minha dúvida era só essa, porque assim, tem muito tempo que eu não faço prova sua, e aí eu tô vendo esse novo estilo de prova, entendeu? Certo? Que, É porque assim, como agora a gente não tem mais as provas presenciais e aí eu aproveitei e estou fazendo tudo pelo AVA, aí eu pensei nesse estilo de questão, né, que é uma questão mais de objetiva, mas como são questões de múltipla escolha, aí acaba que você tem que dar um fator de penalização e você não sabe quantos itens tem errado, só quem sabe sou eu. Então, assim, você pode ganhar uma pontuação mínima aqui, que seria 40% desse 2,5, e seguir em frente nesse caso, né? Mas primeiro, você não ia saber que era esses 40%, tá entendendo? Porque eu não sei, você em princípio só quem sabe os itens que estão corretos sou eu, né? Que marquei o gabarito aqui, né? Então, de certa forma, você consegue tirar alguma pontuação sem fazer nada, né? não, tudo bem, mas o que eu quero saber é o seguinte, por exemplo, essa primeira prova eu não consegui fazer. Eu vou fazer a segunda prova. Então, nesse estilo de prova, eu salvo cada questão. Eu não faço como as anteriores, que a gente enviava tudo de uma vez. Cada questão que eu finalizo é como se já tivesse sido enviada aquele item, é isso? Deixa eu lhe mostrar como é, tá? Vamos lá. Eu vou simular entrar no questionário aqui, tá? Então, imagine que você está fazendo a prova aqui agora. Então, você entrou no sistema para fazer a prova. E a primeira Ok. coisa que vai aparecer é a primeira questão, que seria essa. Aí você marca ela, entendeu? Marcou os itens, segue em frente, vai para a próxima questão. Aí, marca os itens, vai para a próxima questão. Marca os itens, vai para a próxima questão. E no final você pode voltar aqui. Você tem um tempo, né, que eu dei 3 horas para encerrar. Então você pode voltar na primeira e mudar a sua opção se você quiser reanalisar. Agora, Ah, isso, dentro dessas 3 horas, tá certo? isso mesmo. Pronto. Então E você era, colocou mais de uma alternativa para a pessoa tem uma alternativa única de enviar? ela é enviada aqui mesmo. Próxima Não, é questão. porque assim, por exemplo, semestre passado, teve algumas disciplinas que você podia fazer 2 tentativas, 3 tentativas. Na sua disciplina, Não, é só uma uma tentativa tentativa? só, tá? Eu só trabalho com uma tentativa, porque as questões não mudam. Então, assim, eu já dou 3 horas para a pessoa fazer. Então, assim, só se eu tivesse um banco maior de questões e fosse uma coisa puramente aleatória, aí eu poderia fazer esse mais de tentativa. Mas, como eu não tenho esse banco de questões assim para fazer uma coisa aleatória, então é uma tentativa só mesmo. E eu aviso aqui, tá? Isso é Certo. informado aqui no.
Então, aqui, por exemplo, na hora que eu vou divulgar a prova, eu coloco aqui, ó, questionário possui 3 questões de múltipla escolha e uma de resposta numérica. O conteúdo das questões envolve os assuntos das semanas tal a tal. Tempo máximo de 3 horas iniciada. Tentativa de realização será permitida, certo? Ok, professor, obrigada. Tranquilo? Mas vamos lá. Tranquilo. Deu para entender a solução dessa questão, né? Sim. Tá. Vamos para a próxima. Vamos para a segunda questão. Você perdeu essa porque tentou fazer ou perdeu de não fazer, né? Não, professor, porque eu comecei a trabalhar e aí é um emprego que toma muito tempo, assim, final de semana também. Aí eu não consegui fazer todas, teve 2 disciplinas que eu não consegui realizar a prova, a sua foi uma dessas disciplinas. Mas aí, no caso, acho que libera no sábado e vai até o... Por que que eu não pedi segunda chamada? Porque eu não sei como é que está agora nessa nova coordenação. Eu achei que não, assim, que não, independente do motivo que eu alegasse no caso da sua disciplina, seria negado, entendeu? Aí, como não foi um motivo de doença, aí eu não solicitei segunda chamada por conta disso. É, faz parte da regra, né? Vamos lá. Isso. Então, vamos lá. Vamos para a segunda questão aqui, que eu tenho que gravar esse vídeo aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu estou gravando o vídeo, aí como a gente está tendo essas conversas, eu queria deixar o vídeo somente com as questões. Eu vou ter que editar esse vídeo. Depois eu vou cortar o vídeo, pronto, é melhor. Aí eu tenho que editar para poder postar aqui para o pessoal, porque é só a resolução, sabe? Aí, se tiver alguma dúvida no meio da resolução, aí tudo bem. Mas como você perguntou outras coisas, aí vai meio que desfocar o foco do vídeo, né? Vai ficar sem. Mas enfim, eu vou cortar as partes que mostram esses diálogos, tá certo? Só para ficar a resolução das questões, sabe? Ok, professor. Entendi, ok. Mas vamos lá, que na verdade tem 2 procedimentos que eu poderia ter feito aqui. Um era eu estar gravando usando um outro aplicativo, que eu teria pausado essa gravação, mas aqui no Meet não tem como pausar, só estopar. Mas enfim, deixa. Depois eu vou baixar o vídeo, vou editar ele e vou postar, vou disponibilizar para o pessoal ver. Então eu sempre costumo discutir as provas, né? Eu ia fazer isso na semana passada, mas eu decidi trocar aí a agenda. Estou fazendo isso essa semana, tá? Bem, então vamos à questão aqui, a segunda questão, né? Bem, então aqui tem 2 funções amplamente definidas. Deixa eu ampliar um pouquinho a tela para visualizar melhor o enunciado. Então, são 2 questões, f e g, amplamente definidas, com leis de formação dada por f de x, é uma função exponencial, e aqui g de x é uma função linear, né, função de primeiro grau, com coeficiente dominante negativo, ou seja, inclinação, uma curva decrescente, né, uma reta com inclinação negativa. Tá? Marque a sentença ou as sentenças corretas. Observação, né? Cada item marcado incorretamente penaliza a nota 30% da pontuação total da questão, tá? Bem, então vamos à resolução aqui dessa questão, analisando item a item, e aí eu vou fazer alguns comentários complementares, tá? De acordo aí com a necessidade aí, o complemento aí dos informes aí dos conceitos. Então vamos lá. O domínio
Eu vou começar aqui pelos... vamos lá, vamos começar pelos itens na ordem mesmo. Não tem problema não. Eu vou apagar aqui. Então, o domínio de f bola g é ilimitado superiormente. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular f bola g. Então, eu vou só anotar aqui as leis de formação de cada uma delas, né? F de x é dado por menos 3 exponencial de x mais 1 mais 5, e g de x é igual a menos x mais 2. Então, vamos calcular agora f bola g de x. Então, deixa eu ir aqui para o quadro. Então, aqui é o que a gente precisa fazer, né? Então, o que é f bola g de x? Vai na função f e troca o x pela expressão do g de x. Né? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Vou na f. Então, menos 3 exponencial. Aí, no lugar do x, eu vou botar o g de x. Então, menos x mais 2 mais 1. Certo? Mais 5. Então, isso é o f bola g. Tá? F bola g de x. Aí, fazendo aqui alguma simplificação aqui, né? Menos 3 exponencial menos x mais 3 mais 5. É o expoente, né? Então, fazendo aqui as contas, né? Menos x mais 2 mais 1, né? Fica 3. E o menos x ficou aqui. Menos x mais 3. Mais 5. Aí agora, o que a gente tem que fazer? Deixa eu ver a pergunta, né? O domínio de f bola g é ilimitado superiormente. Então, qual é o domínio de uma função exponencial? Né? Então, aqui eu abro espaço para fazer a seguinte discussão, né? É a seguinte discussão aqui que a gente vai fazer. Né? Então, se a gente pegar aqui a função exponencial básica, né? Que é a função e elevado a x, né? Aqui é a função e elevado a x. Então, ela tem essa estrutura gráfica, né? Então, domínio, né? Veja que isso aqui é o zero, né? Então, domínio dessa função reais, ou seja, todo número real, você consegue calcular a exponencial de x. Jogou um x real, tem exponencial de x. Né? Imagem, nesse caso aqui, não tem como esse valor dar um número negativo. Né? E também não vai dar zero. Não vai dar zero. Para números reais, não tem como uma exponencial de x dar zero. Então, o conjunto, né, domínio aqui, e é de x, é a reta, a imagem de e de x vai ser um conjunto limitado, né, inferiormente, né, tá certo? Ou seja, do zero até o mais infinito, está aberto no zero, né, aberto no zero, tá certo? E aí o que acontece? Pensando, agora a gente está com essa estrutura aqui, que ela é derivada, né, não derivada no sentido de derivação, né, mas sim, no sentido de você chegar nela partindo
né, dessa estrutura aqui, né? Então, o que é que eu faço para sair daqui do E elevado a x e chegar aqui nessa estrutura menos 3 exponencial de menos x mais 3 mais 5? Então, são algumas alterações que a gente faz, né, para poder chegar nessa expressão. Então, a primeira coisa que teria que fazer era trocar o sinal desse x, tá certo? E elevado a menos x, adicionar 3, tá certo? Multiplicar por 3, trocar o sinal e adicionar 5. Com essas as operações que a gente faz para encontrar a expressão lá do f bola g de x. Certo? E aí, algumas coisas são interessantes, porque, por exemplo, você pega graficamente aqui, ó, é elevado a x. E aí eu vou mostrar aqui isso aqui por alguns exemplos, né? Então, olha aqui a expressão aqui. X, eu estou fazendo aqui uma sequência de menos 10 até 10, igualmente espaçadas aí por 0,01. Então, se eu olhar esse x aqui e imprimir ele, né, eu estou com essa sequência, né? Bem, não. Começa no menos 10, né, e termina no 10. Isso é como se eu estivesse formando o eixo x, né? Computacionalmente falando, aí para poder plotar gráfico. E aí eu vou pegar agora, eu vou calcular a exponencial de x nesses valores, né? Posso fazer isso e posso plotar esse gráfico, né? Posso plotar esse gráfico de forma que eu tenha a visão aqui, né, dessa curva exponencial. Eu vou colocar aqui o eixo vertical, que é o eixo na origem, né? Para a gente marcar aí o eixo OY, né? E aqui, veja, eu posso também marcar, eu vou fazer isso até com outra cor. Vou marcar os eixos, né? Então, aqui eu marquei o 0, certo? Então, são os eixos que eu estou marcando aqui. Então, veja que essa curva, ela passa, ela assintota, né, por cima a reta y igual a 0. Né? Então, ela não toca nela, nunca vai tocar, não limite, né, ela assintota, que a gente chama de assintotar a reta, né? Então, veja que esse 0, né, é justamente a referência que eu tenho, né, de E elevado a x mais 0. Então, essa constante aqui que aparece é justamente essa reta assíntota. Se ela vai assintotar por cima ou por baixo, né, o que vai dizer vai ser o resultado dessa parcela aqui quando x tender a infinito. Né? Então, por exemplo, esse x é negativo, né? Aqui, ó, x tende a infinito, o que vai acontecer com esse limite aqui? Se x tender a infinito, essa exponencial aqui, ó, que está com um expoente negativo, ela vai passar a dividir esse 3, né? Isso vai para perto de 0, certo? Né? Isso vai para perto de 0, né? Só que por valores negativos, né? Então, se eu tenho uma função aqui com esse sinal negativo, significa dizer que eu posso trocar o sinal, né, usar uma com o sinal positivo, e o gráfico dela vai ser o rebatimento, né, vai ser uma coisa simétrica
né, quando você olhar ela com sinal positivo. Então, o que eu estou tentando construir aqui? Eu parti do E elevado a x. Agora, eu vou fazer, né, o menos x. Então, o y2 vai ser menos x. Certo? Para a gente ver o que que acontece. E aí, o y2 vai ser o E elevado a menos x. Eu vou marcar aqui de vermelho essa linha. Né? Então, veja o que aconteceu. Né? Essa curva preta é E elevado a x. A vermelha é E elevado a menos x. É como se fosse uma simetria. Né? Eu rebati essa curva, né, no eixo y. Né? Eu fiz aqui, basicamente, foi né, uma rotação aqui, né? Essas curvas coincidirem. Então, esse menos ali vai trocar o domínio. Né? O que era positivo vai passar a ser negativo, e o que era negativo vai passar a ser positivo. E a reta assíntota permanece a mesma. Né? Permanece a mesma, a reta assíntota. Nesse caso, zero. Só que aí ela vai assintotar agora quando o x tender a mais infinito, que era justamente o contrário que acontecia com a curva E elevado a x. Tá? Aí agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou agora acrescentar o 3. Eu vou acrescentar o 3. Eu vou chamar isso de y3. E elevado a x menos x mais 3. Então vai ser meu y3. Tá? Aí eu vou colocar um lines aqui, um y3, fazer essa linha, e vou mudar a cor. Vou dar um green aqui, vou dar um verde. Então, o que é que aconteceu, né? Quando eu adiciono o 3, né, eu vou até refazer esse gráfico aqui para ele ficar num intervalo melhor. Vamos fazer assim. Acho que eu posso colocar aqui 5 e menos 5. Né? Vou colocar os eixos. Vou colocar o y2. O y2 foi vermelho. Que já é a curva trocando o sinal do x. O y3 é o green. E aí a gente faz acrescentando 3 aí, né? Então, vamos olhar aqui novamente o que é que aconteceu, né? Então, veja, essa curva preta é a curva original, é a genuína, né? É a exponencial de x. Quando eu troquei o sinal do x, eu só rebati ela no eixo y. Agora, quando eu acrescentei 3, o que é que eu fiz? Eu mudei, né, esse intercepto aqui, ó. Que antes estava aqui, e agora eu acrescentei o 3, ele subiu, né? Mexeu nesse intercepto, nessa interseção com o eixo y. Então, veja que a curva ela se deslocou para cima, mas não de forma proporcional. Que observe que a exponencial ela vai assintotar, inclusive, o zero, do mesmo jeito. Então, o distanciamento entre essas curvas, embora a verde esteja sempre acima da vermelha, mas ele é cada vez menor. Então, quando você acrescenta no expoente da exponencial, você, na verdade, está mudando, né, a interseção com o eixo y. Aí, se você acrescenta, você sobe esse valor. Se você subtrai, você desce esse valor. Tá certo?
Se você troca o sinal do x, então você rebate a curva. Você, né, troca o eixo, né? Você troca a orientação do domínio, né? Então, acrescentou um valor no expoente ao x, né? Você está alterando essa interseção com o eixo OY, tá certo? Então, até agora, o que eu fiz foi partir dessa expressão original, né? Partir dessa expressão original, e até agora o que eu fiz foi isso, tá certo? Aí agora vamos experimentar, vamos multiplicar por 3. Vamos multiplicar por 3 essa expressão, né? Então agora eu vou pegar, vou construir aqui mais um y4, que vai ser a expressão do exponencial de menos x mais 3, só que aí vai estar multiplicada por 3. Tá? Aqui multiplicado por 3 vai ser meu y4. O y4, eu vou fazer um gráfico, vou fazer uma linha dela, dessa curva, vou usar aí uma cor yellow. Acho que tem 2 zeros. Pronto. Então, o que aconteceu, né, foi que essa multiplicação gerou um efeito inflacionário. Só que como esse 3 é um valor maior, né, que 0, maior que 1, na verdade, ele gerou um efeito inflacionário de aumentar mais o valor dessa interseção, ou seja, a interseção com o eixo OY, que estava aqui, né, quando a gente acrescentou o 3, foi para cá, agora ela vai bater lá em cima, né? Ou seja, eu ainda fiz um deslocamento, um efeito inflacionário, né? Ou seja, mas observe que o distanciamento, né, entre essa curva e essa aqui, né, foi bem menor, né? Então, mas o padrão, né, de não ser proporcional continua. Então, a multiplicação gera esse efeito inflacionário, né? Você vai fazer uma movimentação na curva, né, na direção diagonal, né, nessa direção da diagonal. Então, até agora, o que a gente fez foi multiplicar por 3 e agora vamos trocar o sinal. Vamos trocar o sinal, né, para ver o que acontece. Bem, quando a gente troca o sinal, a gente agora vai inverter a orientação de imagem agora, né? Aí agora eu vou ter que fazer um novo gráfico, né? E agora eu vou chamar de y5. Vou até colocar um y5 aqui, que vai ser um fator de inflação entre 0 e 1, tá? Então, as 3. Então, esse y5 aqui vai ser, eu vou fazer vou chamar de gray, cinza, né? Vamos colocar o y5 aqui no meio, e esse y5, ela vai ter um fator inflacionário menor do que 1. Então, veja o que aconteceu, né? Com um fator inflacionário maior do que 1, eu vim parar aqui. E com um fator inflacionário menor do que 1, entre 0 e 1, eu reduzi, né? Eu dei uma rebatida, reduzi a curva, né? Andei com a curva para a esquerda, tá? Direcionando de forma não proporcional, né, na questão aí desses espaçamentos, né? Bem, agora a gente troca o sinal, né? Então, quando a gente troca o sinal, né, aí vai dar uma simetria em relação ao eixo X agora, né? Isso que vai acontecer. Eu vou ter que aumentar aí o eixo, né? Eu vou gerar um y6, que vai ser o y5 trocado de sinal. Então, o y6 seria esse aqui.
Eu vou gerar o plot novamente. Vou gerar aí, acho que as cores que eu usei foi o blue, azul, o Y2, acho que foi red, desculpa. O Y2 foi vermelho. Aí o outro foi o Y3 foi azul. Depois eu usei o Y4, foi o green, que foi o verde. Depois eu usei o gray, foi o Y5. E aí agora a gente troca o sinal com o Y6. E aí vamos colocar aqui o yellow. Pronto. Agora vamos observar o que está acontecendo, né? Então veja, a curva original é a preta, que é a exponencial de x. Trocamos o sinal no x, a gente veio parar na curva vermelha, rebatendo aqui simetria em relação ao eixo OY. Não muda o intercepto com o eixo OY, eixo Y. Aí a gente passou a acrescentar valores no x, né? Aí mexeu nesse intercepto aqui. Multiplicando por uma constante maior que 1, a gente gera um efeito inflacionário, né? Que sobe a curva, e multiplicando por um valor entre 0 e 1, a gente gera um efeito inflacionário que desce a curva, né? Mas a reta assíntota continua sendo a mesma. Trocando o sinal dessa curva cinza, aí agora a gente passa a ver simetria em relação ao eixo X. Então aqui essa curva passou a, né, ser simétrica, né, em relação a esse eixo, o eixo das abscissas. E aí, o último passo, né, para entender o final dessa história é acrescentar 5 aqui nessa expressão. Certo? Então, acrescentou 5. O que é que vai acontecer? Esse 5 aqui era 0. E o 0 era justamente a reta assíntota. Então, quando eu acrescentar 5, eu vou estar deslocando essa reta assíntota de 5 unidades. Né? De forma que essa reta assíntota vai trocar, vai deixar de ser a 0 para ser a reta x igual a y igual a 5. Eu vou fazer aqui o gráfico. Então, vamos agora acrescentar 5. Isso vai ser o y7. E agora o y7 eu vou usar outra cor. Pode ser a pink. Pronto. Então, e agora a pink, né? Eu vou também marcar no eixo X aqui, o eixo OY. Vou marcar a reta horizontal também, o 5, né? Y igual a 5, para visualizar melhor essa reta horizontal. Então, vejam, agora a reta horizontal aqui é y igual a 5.
E aqui era y igual a 0, né? E a curva que a gente está olhando agora é essa. Ela passa a ser a assíntota agora a essa y igual a 5. Então, o que eu fiz aí, contando toda a história, né, foi partir dessa reta, partimos, né, da curva original, elevado a x, né, trocamos o sinal do x rebatendo a curva no eixo das ordenadas, depois acrescentamos 3 aí, trocando o intercepto, um eixo ao y, fizemos aí uma inflação de 3 ou de 0,3 na curva, subindo a curva ou descendo a curva, e por último, fizemos a simetria, né, com o eixo x, e por último aqui, o que a gente fez foi subir o nível da curva, trocando a assíntota em 5 unidades. Né? Então, essa é isso é o que acontece quando a gente trabalha com uma função exponencial e mexe com esses argumentos, né, da função exponencial. Então, olhando aqui essa expressão, né, e se a gente quiser decifrar aí qual é o domínio dessa função FOG, f bola g, claramente, olhando a curva lá que foi feita, né, a gente vê que o domínio de todas essas funções é real, é R. Embora isso aqui caminhe para cá, mas ele está caminhando, né, de forma mais íngreme, mas ele no infinito lá, no menos infinito, ele vai varrer para todo x aqui, tem valor nessa função f bola g. Então, dado um x real, eu consigo calcular f bola g. Né? Então, aqui, a imagem é que vai ser o conjunto limitado. Né? Então, a imagem de f bola g, x, vai ser a imagem de f bola g é que vai ser o conjunto que vai ter, não vai ter limite inferior, mas vai ser limitado aqui, né, no 5, tá certo? Vai ser limitado no 5. Então, deixa eu ver lá, vamos ver lá agora a sentença, né? Então, f bola g, o domínio é ilimitado superiormente. Qual é o domínio de f bola g? Domínio de f bola g é R. O domínio de f bola g é R. Né? Então, o conjunto dos números reais é ilimitado superiormente e ilimitado inferiormente. Então, a sentença verdadeira, tá? Verdadeiro aqui para esse item. A interseção da imagem de f bola g com a imagem de g bola f é um conjunto limitado. Bem, então agora a gente precisa encontrar a expressão de g bola f. Vamos lá, né, para o g bola f. Então eu vou na equação da g, vou montar a cor aqui. Então eu vou na equação da g e troco o x pela expressão da f. Então, g bola f de x vai ser menos, e agora a gente vai escrever a expressão toda do f, menos 3, x mais 1, mais 5. Então, já estou escrevendo o menos x, mais 2. Tá? Aí agora, vamos
Vamos simplificar, né? Troca o sinal. 3 elevado a x mais 1, menos 5 mais 2. Vou fazer mais uma simplificação aqui. 3x mais 1. E agora, menos 5 mais 2, menos 3. Pronto. E aí tem a expressão agora de g bola f. Né? E aí, dado que a gente fez aí com o domínio da função f bola g, como que a gente pode deduzir aí facilmente o domínio da g bola f? Então, domínio da g bola f, domínio da g bola f, reais. Imagem da g bola f, imagem da g bola f. Agora a gente olha para cá. Temos aqui, né, uma situação onde originalmente a gente tem o e elevado a x, a gente adiciona 1, o que vai fazer com que aquele intercepto fique um pouco maior. A gente infla a curva, né? Infla a curva de um fator maior que 1, ou seja, eu vou simplesmente subir a curva um pouco mais, né? E subtrai 3 da imagem, né? Todas as imagens vai trazer 3, ou seja, essa curva, originalmente, ela vai ter esse aspecto, né? Assim, aqui, esse aspecto aqui, ó. Então, quando eu adicionar uma unidade aqui, o que eu vou fazer com essa curva? Eu vou subir ela um pouco, eu vou trocar esse intercepto. Quando eu multiplicar por 3, eu vou inflar ela um pouco mais, né? Eu vou inflar ela um pouco mais, mas vou preservar essa concavidade, certo? Essa concavidade aqui. E o zero continua sendo a síntese. Né? E aí, o que eu vou fazer? Subtrair 3. Então, agora, né, no final da história, eu faço um deslocamento para baixo e o menos 3 vai ser a minha síntese. Tá certo? Então, só fazendo uma retrospectiva aqui agora, usando a função g bola f, né, eu tenho a exponencial de x, não troquei o sinal, vou fazer o x mais 1, aí depois vou multiplicar por 3, aí por último a gente subtrai de 3. Então essa é a história aqui que para no y4. Né? Então vou fazer um plot aqui, né? Aí vamos fazer os eixos, né? O y2, o y3 e o y4 vai ser o green. Então, agora o que aconteceu, né? Que eu acho que eu coloquei aqui uma reta a mais. Vou colocar o eixo vertical, o eixo horizontal, vou colocar o menos 3 aqui,
Então, vai ser... Vou colocar no menos 3. Aqui, y2. Vou colocar isso aqui, red. Vermelho, y2. Depois, y3. Vai ser o blue. E o y4 vai ser o green. Pronto. Então, agora, o que a gente viu aqui? Qual é a curva original? A curva original é a curva preta, com a assíntota no zero, assintotando de baixo para cima. Aí, agora, o que a gente fez? Quando acrescentamos... eu acho que, eu não sei se foi 13, deixa eu olhar aqui. Acrescentamos uma unidade, né? Uma unidade aqui, no expoente. Então, uma unidade no expoente, eu saí e desloquei aqui, ó, a curva para cima, né? Mudando esse intercepto aqui. Quando a gente fez o efeito inflacionário, né? Multiplicando por 3, a gente dá uma deslocada nela para esquerda, ela subiu mais, né, a curva. E por último, a gente traz ela para assintotar o y igual a menos 3. Pensando aqui agora, conjunto domínio R, conjunto imagem. Menos 3 mais infinito. Certo? Conjunto imagem. Então, vai aberto e menos 3, aberto e mais infinito. Então, imagem de G bola F, menos 3 mais infinito. Então, quando a gente pega aqui esses dois conjuntos, intersecciona eles, né? Então, vamos pensar aqui agora, ó, do 5 pensa aqui na reta, né? Vou usar outra cor. Então, do menos infinito, marcou o 5 e corre menos infinito. Agora, vou marcar o menos 3. O menos 3 está aqui, ó. Vou pegar uma cor melhor. Então, o menos 3 estaria aqui, né? À esquerda do 5 e vai para mais infinito. Como é aberto, né, em ambos, então fica intervalo aberto. Então, a interseção dessas imagens, né? Menos infinito, 5, interseção, menos 3 mais infinito. Isso aí, esse resultado aí dá exatamente... Vou até trocar essa cor aqui. Menos infinito, 5, interseção, menos 3. É mais infinito. Então, essa interseção vai ser exatamente menos 3 até 5. Que é um conjunto, né? É um conjunto limitado, né? Não só inferiormente, como também superiormente. Então, aqui, a interseção f bola g com a imagem de f bola g com a imagem de g bola f é um conjunto limitado, verdadeiro. Limitado no sentido de ser limitado inferiormente e superiormente. O verdadeiro item B. O domínio de f, olhando a função f, é uma função exponencial, né, domínio real, não tem nada a se discutir aqui. Então, o domínio de f é R, verdadeiro.
Agora vamos pegar f sobre g. Vamos fazer aqui agora a análise de f sobre g. Então vamos pegar aqui f, que é 3 menos 3 é x mais 1 mais 5 sobre menos x mais 2. F sobre g x. Então já coloquei aqui. Vamos para o board. Então aqui f sobre g de x. Domínio dessa função. Só tem problema aqui neste denominador, né? Esse denominador é que pode ser um problema aqui, né? Quando ele é zero, é que a gente tem problema de indeterminação. Então, para ele ser zero, né, isso aqui teria que ser diferente de zero, e então, o que implica em x ser diferente de 2. Então, x não pode ser 2 aqui nesse domínio, né? Então, o domínio de f sobre g é o r menos o chave 2 chaves. Ou seja, tudo menos o 2. Tá? Deixa eu ver. Então, a função definida para todo x real? Não. Não está definida para x igual a 2. Então, falso o item B. E o item E, vamos ao item E, conjunto imagem de G é um subconjunto dos números reais. A imagem é uma função linear, uma reta, né? Domínio real, e todo conjunto dos números reais é um subconjunto dele mesmo, né? Então é um item verdadeiro. Então, nesse caso, se marcaria aqui esses itens, né, que a gente destacou como verdadeiros. Nesse caso aqui, se você marcasse todos os itens, você sairia com menos 30% da nota, tá certo? Mas tiraria aí cerca de, seria 70% dessa pontuação. Mas isso aí você não saberia, porque quem fez a prova só fui eu, e eu sempre faço essas contas, né? Às vezes fica um pouquinho... se você chutar a prova, você acaba ganhando alguma coisa, mas não é o que você desejaria ganhar, né? Essa é a ideia. Bem, então, questão resolvida, né? Deixa eu ver só o gabarito dela aqui para ver aqui se tem algum erro no gabarito. Então, o domínio de F é o conjunto... são 25, são 4 itens verdadeiros, né? Tá aqui os 4. Conjunto, domínio da imagem da G é real. O domínio de F bola G é ilimitado superiormente, né? Que é o conjunto dos números reais. A interseção de F bola G com G bola F em termos de imagem é um conjunto limitado, né? E a única sentença aqui que está falsa seria a do quociente, né? Que diz que o domínio é R. Então está tudo certo aqui. Próxima questão. Tudo certo aí, Larissa? Tá entendendo aí a solução? Larissa? Oi, professor. Tá entendendo a solução aí direitinho? Pronto, já posso falar.
Tô entendendo, sim. Tô acompanhando aqui. Tá dando para entender a resolução. Tá ótimo. Então vamos para a terceira questão, né? Questão aí do limite. Aí aqui o truque desse limite, né? Deixa eu fazer uma nova aba aqui. Então veja bem. Então temos dois limites aqui para serem avaliados, né? Um é o limite, deixa eu ampliar aqui um pouquinho para ficar melhor de visualizar. Um é esse limite aqui quando x tende a zero, x ao quadrado mais 100 mais quadrado menos 10 sobre x ao quadrado. E aí isso aqui eu vou reescrever aqui, eu vou multiplicar pelo conjugado, x2 mais 100 raiz menos 10 x ao quadrado. Aí a gente multiplica pelo conjugado. Pronto. Então vou mostrar aqui o whiteboard. Então eu fiz aquela expressão e multipliquei em cima e embaixo pelo conjugado, né? Desse numerador. Na verdade, isso é uma multiplicação pelo número 1, né? Então, o que é que acontece? Né? Quando a gente faz isso, então, isso ajuda a gente a levantar as indeterminações. Nesse caso, se a gente substituísse direto aqui o x por zero, ia dar uma indeterminação, né? Um zero no denominador. Mas aí, o que a gente fez? O que eu vou fazer aqui? Multiplica pelo conjugado, em cima e embaixo, no numerador e no denominador. Isso é uma multiplicação por 1. Esse número aqui, ó, que eu estou passando aqui, isso aqui é igual a 1. É um 1 interessante, como eu digo. Então, agora eu posso fazer produto notável, né? Que a ao quadrado menos b ao quadrado é exatamente o a menos b vezes o a mais b, que é a regra do produto notável, né? Diferença de quadrados é o produto da soma pela diferença. Então aqui acontece exatamente isso, né? Então essa expressão aqui, ó, eu posso reescrever ela como sendo, ó, é o produto da soma pela diferença, vai dar a diferença dos quadrados, aí quando eleva ao quadrado a raiz, sai aí, ó, x ao quadrado mais 100 menos 10, né? 10 ao quadrado, na verdade. Que vai ser o a ao quadrado menos o b ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado mais 100 menos 10 ao quadrado. Tudo isso dividido aí, a gente vai repetir aí o denominador. X ao quadrado mais 100 raiz quadrada mais 10. E aí, o numerador, né, está resolvido, porque 100 menos 100, certo? Vai dar igual a x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 100, raiz quadrada mais 10. Aí agora, esse final aqui dessa história, você percebe o seguinte, né? Como x tende a zero, mas x não é zero, né? E aí,
Se ele não é zero, eu posso dividir por x ao quadrado, por exemplo. Então, aqui, ó, esse x ao quadrado se simplifica com esse. Isso aqui vai dar 1. O que sobra vai ser 1 sobre x ao quadrado mais 100 raiz mais 10. Agora sim, quando eu passo o limite, quando x tende a zero, eu posso substituir sem problema. Agora eu posso substituir o x aqui por zero. Tá? E aí vai dar, né? Raiz de 100, que é 10, mais 10. Então, quando o x tende a zero, essa quantidade vai tender a 1 sobre 20, que é, né, 0,05%, né? Tá certo? Bem, e aí esse é o valor de L1. Isso aqui é o valor de L1. O L2, ele é calculado de forma semelhante, né? Deixa eu ir para cá, para o L2. O L2 aqui tem x mais 1 raiz menos raiz de x. Então vamos fazer novamente aí a multiplicação pelo conjugado. X mais 1 menos mais raiz de x. X mais 1 mais raiz de x. Então multiplica aqui pelo conjugado. E aí o resultado, né? Aqui, o numerador, né? A gente pode escrever aí a diferença dos quadrados. X mais 1. Então passou a raiz, o quadrado da raiz, né? Menos x. E o denominador vai ficar, vou repetir aqui, x mais 1 raiz mais x. E aí aqui, ó, esse com esse, eu simplifico, né? Vai ficar 1 sobre mais 1 raiz mais raiz de x. Aí agora a gente passa o limite quando x tende a mais infinito. Então, observe que quando x tende a mais infinito aqui, você tem outra indeterminação, que é mais infinito menos infinito. Isso aqui não é zero necessariamente, tá? Então, é importante se ter essa ideia. Então, agora, quando x tende a mais infinito, eu não tenho mais esse problema aqui, porque o denominador indo para infinito, a fração tende a zero. Então, esse é o valor de L2. Certo? Então, L1 é 0,05, L1 é 5% e L2 é zero. Então, vamos analisar aí os itens. L1, que é 5%, elevado a zero. Então, L1 é 0,05, elevado a zero é 1, isso é maior que 1, falso. Item B, 2L1, que é 2 vezes 0,05, né? Que é 10%, né? É igual a L2, falso também, porque L2 é zero. L1 mais L2 é 0,05, verdadeiro.
L1 é maior que L2, verdadeiro, né? E, por último, 100 vezes L1 ao quadrado mais L2 ao quadrado, né? Então, 5% ao quadrado dá 25%, né? Mais zero, né? Então, 100 vezes... Aliás, desculpa, né? O L1, só para a gente fazer essa Professor, conta. Oi, Larissa. o L1 não deu 0,05? Então, L1 é 0,05. Porque na Aí letra você... C está dizendo assim: L1 mais L2 igual a 0,05. Só o L1 não é 0,05, então a C está errada, não? E quanto vale o L2? Zero. Ah, 0,05 mais zero dá quanto? eu me perdi aqui. É porque o L2 é zero, certo? Certo, certo. Então ela está verdadeira. Aí o próximo item, L1 maior que L2 verdadeiro. Aí agora a gente tem que fazer L1 ao quadrado, que é 5% ao quadrado, né? E multiplicar por 100, porque o L2 é zero. Então, o quadrado de zero é zero. Então, quando multiplica isso aqui por 100, ó, né? Vai dar exatamente os 25%. Então, o item E também está verdadeiro. Então, nessa questão aqui, só tem dois itens falsos. Um é o expoente e o do 2 é L1, que dá falso. Então, eu vou olhar lá nas respostas para confirmar aqui. Professor, Oi. você poderia pegar essas questões da prova e colocar um arquivo lá no material da gente, com essas questões em Larissa, eu vou disponibilizar o vídeo. Aí você assiste o vídeo, certo? Certo, Eu vou resumir esse vídeo aqui, porque como ele vai ficar um pouco longo, né? A gente também está conversando aqui. Então, eu vou resumir e vou disponibilizar esse vídeo lá. E você vê a solução lá, é só assistir o vídeo, certo? certo. Então, olha lá. Vamos ver onde é que está as respostas certas, né? Como é que fica? Pede para marcar as incorretas, né? Então, o que é incorreto aqui? O L1 é elevado a L2 e o 2 é L1, tá? Vamos lá. Então, deixa eu ver aqui. O que é incorreto? Então, deixa eu ver. O 2L1, 50%, e o L1 elevado a L2, que é 50%. O resto perde 30%. Nessa questão, por exemplo, se você marcasse tudo, né, e você perderia aí 90%, né, da questão, tá certo? E é para marcar incorreto, então você ficaria com 10% da pontuação se tivesse marcado tudo, tá certo? Então, resolvida a terceira questão, vamos para a quarta questão, né? Deixa eu ver se a quarta questão. Aí o que eu faço com esses vídeos aqui? Esses vídeos viram revisões para os próximos semestres, entendeu? Então, no próximo semestre, esse vídeo aí vai ficar disponível como uma revisão de primeira prova para a próxima turma. Entendeu aí? E aí eu vou sempre fazendo novos vídeos com resoluções de exercícios e coisa Esses vai... vídeos você está postando no canal do YouTube ainda? Entendeu aí, Larissa? A lógica? Entendi. Eu estou perguntando, Tá muito baixo do microfone, tá? esses vídeos você ainda está Agora eu não postando escuto mais não.
Tá ouvindo agora? Muda o computador aí. Vai para esse de cima aí, que eu acho que o de cima. Ou Tá então me escreve ouvindo, aqui no professor? chat. Tá me ouvindo? Bem, então não estou te ouvindo mais, Larissa, está muito baixo. Mas vamos lá, né? A função agora é essa aqui, ó. X sobre x mais um. Certo? Isso aqui é um exercício para a gente treinar a derivada, né? Derivadas laterais, na verdade. Então, o que é a derivada, né? Nesse caso aqui, no ponto x igual a 2, você vai pegar a razão incremental, né? Que é o f de x mais h, menos o f de x, que nesse caso é 2, né? F de 2 mais h, menos o f2 sobre o h. Quando h tende a zero, o que é que acontece com essa razão incremental? Tá? Então, é esse o exercício aqui para a gente treinar aí as derivadas laterais. Então, eu disse, olha, faz essa conta, né? Quando o h tende a zero pela direita, né? Nesse caso aqui, ó, 0,8, 0,5, 0,1, 0,01 e tendendo a zero pela direita, e quando o h tende a zero pela esquerda, né? Por valores negativos. Então, com base nos valores tabulados, digite a parte inteira do valor aproximado para o limite de menos 3D1. Né? Então, menos 3D1. Essa é a nossa conta. Então, o que a gente tem que fazer? Eu tenho aqui aqui eu fiz, ó. Eu defino o x, que é o 2, tá certo? E vou definir aqui esse vetor com todos os valores à esquerda e à direita próximo de zero. 008, 08, 05, 01, 001, 0001 e o lado pela esquerda, né, com valores negativos. Então, define esse H e vou fazer a conta para todos eles. Então, qual é a conta que eu tenho que fazer? F de x mais h, que é f de 2 mais h, sobre, na verdade, a função é x sobre x mais 1. Então, se eu pegar 2 mais h e vou substituir aqui o 2 mais h, 2 mais h mais 1. Certo? Então, tem que pegar f de x, que é o x é igual a 2, 2 mais h, sobre 2 mais h menos 1. Né? Deixa eu ver se é menos. É mais. É mais aqui. Então, é f de x mais h. Né? Então, se a gente fizer a conta aqui, deixa eu mostrar isso. Talvez seja melhor mostrar. Então, olha só. Quem é f? F de x é x sobre x mais 1. Agora, quem é f de x mais h? X mais h sobre x mais h mais 1. Certo? Quando o h é igual a 2, quando o x é igual a 2, na verdade, eu substituo por 2 aqui. Certo? Então, deixa eu colocar isso numa cor melhor. Certo? Então, o que eu estou fazendo aqui no computador é justamente isso. O x é 2. Eu vou calcular os h, né, que são as vizinhanças, né, do zero. E x mais h sobre x mais h mais 1. Menos. Aí o f de 2, né? 2 sobre 2 mais 1. E é mais. Tudo isso dividido por h. Então, o que eu tenho que fazer aqui agora é pegar tá?
que eu tenho que fazer aqui agora? F de 2 mais H menos F de 2 sobre H. Essa é a razão incremental. Então, aqui, agora eu vou fazer usando a expressão aí, as expressões, né? Então, agora, 2 mais H, aí aqui vai ser 2 mais H, mais H sobre 2 mais H mais 1, certo? Menos o F de 2, aí o F de 2 aqui, ó, 2 sobre 2 mais 1, tudo isso sobre H, tá? Então você teria que tabular isso usando os H's, esse vetorzinho de H, com aproximação aí pela esquerda, né? Menos 0,8, menos 0,001, e com aproximação pela direita, até o 0,8. Então, esse vetorzinho de H, eu substituo ele e calculo 1 a 1, né? Substituindo esses H's. Então, é o que está escrito aqui, ó. 2 mais H, que o x é 2, né? 2 mais H sobre 2 mais H mais 1. Menos 2 mais 1. Certo? Está aqui. 2 sobre 2 mais 1. Tudo isso dividido por H. Então, eu vou calcular o F aqui e vou imprimir o F. Esse F aqui, na verdade, é o D, né? É o D, tá certo? Aí vamos ver aqui, porque como eu coloquei o sinal trocado aqui e corrigi isso, vamos ver qual é a resposta agora, né? Vamos ver, se eu pegar, observe que isso aqui é o caminho com aproximação pela direita. Então, estou me aproximando de quem? De 0,11, né? De 0,11. Tanto pela esquerda como pela direita. Aí vamos ver o que é a pergunta, qual é a pergunta aqui, né? Qual é o limite aproximado de 3D menos 3D mais 1? Agora aqui, digite a parte inteira do valor aproximado para esse limite. Aí tem que multiplicar isso por 3, tá? E subtrair de 1, né? Subtrair, trocar o sinal. Então, olha lá, para onde vai esse menos 3F, né? É o 3D. Vamos chamar isso aqui de D para não confundir. É o D mesmo. O menos 3D está se aproximando de quem? De menos 0,33. E por azar o meu aqui, né? Quando H tende a zero, a parte inteira disso aqui seria zero a resposta. Certo? Seria zero aqui a resposta. Eu tinha trocado o sinal aqui, a função que eu tinha visto era com menos 1 aqui. Aí daria um valor mais interessante. Mas a resposta aqui, por incrível que pareça, é zero. Eu vou até alterar esse gabarito, porque está errado. Deixa eu fazer essa mudança aqui.
é zero. Então, no limite, né, menos 3D dá menos 0,33. Aí, pegando a parte inteira, é zero. Então, estaria resolvido aqui o limite. Essa razão aqui tenderia a menos 0,11, né? Aproximadamente. Quando H tende a zero. Teria. Aí agora você tem que fazer menos 3 vezes 0,11, que seria a resposta. E pegar a parte inteira disso. Aí fechamos aqui a solução aí dessa primeira prova. Vou encerrar aqui a gravação, tá?